pouco, falar um pouco da nossa experiência e falar sobre o Polari, né? Mostrar como é que ele funciona para que internamente os gestores pudessem entender a proposta do Polari, conhecer mais sobre o Polari, e aí discutir e fazer a opção pelo uso do sistema que hoje ajuda no andamento, né, do programa de gestão. Então, estamos aí vivendo uma greve, aí isso muda um pouco a rotina interna da gente, a gente acaba, na UFRN, nós não temos hoje uma equipe dedicada exclusivamente para o PGD, então a gente acumula atividades, né, o PGD é mais um dos processos de trabalho que nós temos dentro das nossas atribuições, e então é mais ou menos sobre isso. Aí eu vou pedir a vocês que quem tiver dúvida vá se inscrevendo, vá levantando a mão. Eu vou fazer uma breve explanação aqui, resgatando algo que já foi dito até lá no passado. Eu volto a lembrar a vocês que nós temos um site. Isaac, se você puder colocar depois o link no chat, eu agradeço. Nós temos um site que é só sobre o Polar, e aí nele tem toda a documentação. Esse encontro de hoje ele é um encontro mais voltado para a parte gerencial. Nós temos encontros, nós estamos alternando, né? Nós mudamos o cronograma para alternar entre encontros mais técnicos e mais gerenciais, exatamente por entender que ainda existem muitas dúvidas sobre a implantação, enfim, em si, do sistema, né? E aí, no site do Polari, a gente tenta colocar o máximo de informações possíveis. Tem as reuniões já gravadas, as apresentações já feitas. A primeira apresentação que eu recomendo demais que todo mundo veja, porque é a que mostra o modelo como um todo. E hoje é só um recorte do modelo do Polari, que é o plano gerencial. Se vocês quiserem conhecer mais um pouco sobre a proposta da UFRN, as normativas da UFRN, vocês podem acessar o site da Progesp, e aí no site da Progesp nós temos um espaço dedicado exclusivamente para o programa de gestão, aí lá vai ter as nossas normativas internas, vai ter também algumas apresentações que a gente fez, os modelos, enfim. E é sobre isso. E o mais importante é que nós estamos em constante aprimoramento, né? Então, também quero dizer para vocês que o Polar, diariamente a gente demanda, né, possibilidades de melhoria para ele, porque ele está nascendo ainda, ele é um sistema muito novo, e realmente o que a gente tenta fazer é que ele se adapte o máximo ao nosso modelo de trabalho proposto, né, pelas legislações, pelas normativas em vigor, tá bom? Então, eu vou começar aqui fazendo uma breve apresentação. Jada, a gente, na verdade, não tem esse intuito de colocar lá, porque seria específico de cada instituição, sabe? A questão da normativa da UFRN, ela é específica da UFRN, e a ideia desse site é ser um site geral, assim. As boas práticas, a gente pode até pensar em depois colocar um espaço dentro do site, eu posso levar isso para a equipe, com boas práticas, e aí não só a normativa da UFRN, né, como de outras instituições que, de repente, queiram compartilhar, que tenham implementado algo que esteja funcionando, que esteja dando certo, a gente pode pensar nisso, tá bom? Mas a ideia realmente do Polari é que ele possa ser utilizado, e aí não é o objetivo da UFRN direcionar para a nossa normativa, é só porque algumas pessoas questionam, aí por isso que eu coloquei, é só mais uma opção, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Hum, dá para todos verem? Então, assim, quando a gente fala do plano de gestão, quando a gente fala do plano gerencial, é imprescindível o papel do gestor no processo do PGD. Então, eu resgatei esse conceito que foi colocado já lá desde o início, para entender a importância do papel do gestor em todo o programa de gestão de desempenho, né? Então, o planejamento das atividades da unidade,
ela deve acontecer de forma colaborativa. É preciso envolver toda a equipe, né? A distribuição das atividades, né? A distribuição tem que acontecer de uma forma mais balanceada possível. E o acompanhamento das atividades dos servidores, ela tem também que ocorrer por parte do gestor, né? A gente deixa de ter uma frequência, antes pelo ponto eletrônico, para que o gestor possa começar a fazer um acompanhamento do que, de fato, aquele servidor está realizando de entrega, qual é a entrega que ele está realizando, qual é a tarefa que ele está exercendo. E a gente sempre orienta, né, que busque induzir essa mudança no foco de oportunidades de melhoria. Então, é um processo novo, é uma mudança cultural, mas é um processo de aprendizagem, tanto por parte do gestor, que ele passa a ter um papel diferente do que ele tinha antes, como por parte do servidor, que vai ficar tudo muito mais transparente, né? Vai ficar muito mais fácil dele conseguir visualizar tudo que ele está fazendo, tudo que ele está não vou conseguir falar, entregando para aquela unidade, né? Como seu papel de servidor público. Aí eu retomei também umas regras básicas do PGD, o que é necessário para iniciar a implementação do PGD. E aí eu já começo fazendo um destaque importante. Na UFRN, e aí, gente, é específico nosso, o nosso modelo, ele prevê um plano estratégico. Mas o Polari, ele não é obrigado você usar um plano, você implementar esse conceito do plano estratégico. Então, eu coloquei aqui, sinalizei até de vermelho, porque não é obrigatório, certo? Mas o que é que vai acontecer? É necessário ter o plano gerencial da unidade de localização e o plano individual de trabalho do servidor. Então, o que é que vai ter nesse plano gerencial hoje dessa unidade, que é o foco do nosso encontro? Hoje o plano gerencial, ele vai sinalizar os processos de trabalho daquela unidade, ele vai, no plano gerencial que o gestor, ele vai destacar, né, vai sinalizar quais são os atributos daquela unidade, e aí isso tem que estar, a gente orienta na UFRN, que seja de acordo com o regimento daquela unidade, o que compete àquela unidade, quais são as atribuições daquela unidade. E aí a parte que a gente acha que é muito importante, que é uma das mais importantes do plano gerencial também, é a questão de vincular cada processo de trabalho que eu vou colocar dentro do meu plano gerencial, eu tenho que vincular ao plano da instituição, aos planos, às políticas. Então, institucionalmente, vão existir uma série de planos, o PDI, o plano de gestão, a política de qualidade de vida, política de dimensionamento, então, diversos planos estratégicos da gestão. E dentro desses planos vão ter objetivos, metas, diretrizes. E aí, no plano gerencial, quando eu cadastro um processo de trabalho, por exemplo, quando eu cadastro um processo de trabalho do tipo programa de gestão de desempenho, é um processo de trabalho lá da assessoria técnica da Progest. Esse programa de gestão de desempenho, ele está vinculado a que plano da UFRN? Quais planos institucionais? Quais políticas? E aí a gente começa a ver a beleza da coisa acontecer, as coisas começam a fazer sentido, porque eu vou ter um processo de trabalho que vai colaborar diretamente para o alcance daquele objetivo institucional, para o alcance daquela meta, que vai estar, digamos assim, alinhado com os objetivos institucionais, com o plano de gestão do reitor, da reitora. Então, tudo isso acaba fazendo mais sentido quando a gente desenha isso, vinculando aos nossos planos institucionais. Além disso, dentro do processo de trabalho, a gente vai também colocar as atividades, porque o processo ele pode ter várias atividades vinculadas a ele. E aí, para cada atividade, eu vou estar estabelecendo quais são o nível de esforço daquela atividade, qual é a complexidade daquela atividade. Eu vou estar também dizendo qual é a modalidade que aquela atividade pode ser realizada, porque possa ser que eu estabeleça, por exemplo, que determinadas atividades só podem acontecer no modelo presencial, na modalidade presencial. Então, o servidor jamais poderá não estar presencial para estar realizando aquela atividade. Então, tudo isso vai ficar sinalizado também. E uma coisa que é importante também no plano gerencial é que o gestor daquela unidade,
ele vai fazer a opção pela adesão ou não ao PGD. Essa opção, ela é da unidade. Então, se aquela unidade, ela vai ou não aderir ao PGD nesse momento, quem vai dizer é o gestor no cadastro do plano gerencial. E aí a possibilidade de fazer essa adesão vai desencadear outras questões no plano também, no plano individual, né? Aquele servidor que está lotado naquela unidade, ele obrigatoriamente faz parte do PGD, ele ingressou no PGD, porque a opção não é do servidor, é da unidade, ok? Algumas regras básicas também sobre a questão das modalidades possíveis, né? Para a gente, a modalidade presencial ou a modalidade do teletrabalho. Dentro da modalidade de teletrabalho, ainda existem duas possibilidades, que é o regime parcial ou o regime integral. Nós estabelecemos que o regime integral ele é a excepcionalidade. Preferencialmente, né, na normativa interna da UFRN, a gente estabelece pessoas com necessidades especiais, gestantes, lactantes, então, assim, são casos bem excepcionais que a gente tenta colocar. Isso é a realidade da UFRN. Então, assim, podem existir, o sistema permite hoje essas três, digamos assim, essas três possibilidades: 100% presencial, teletrabalho regime parcial, teletrabalho regime integral. Como é que está hoje a estrutura do planejamento de 2024? Como é que ocorreu na UFRN? Nós usando o Polari. Como é que se deu, né, o planejamento de 2024 na perspectiva do Polari? No plano gerencial, foram feitas as indicações dos servidores no processo de trabalho. Outra coisa também que acontece no plano gerencial, quando o gestor ele cadastra um determinado processo de trabalho, ele vai dizer quais são os servidores que estão envolvidos naquele processo de trabalho. Ele vai fazer a indicação da modalidade por atividade, como eu tinha dito, né? Para cada processo de trabalho, vão existir uma lista de atividades. Para cada atividade, ele vai sinalizar se aquela atividade pode ser desenvolvida de forma exclusivamente presencial ou pode ser desenvolvida tanto presencial como teletrabalho. É aqui também que vai acontecer, que ele vai poder estar visualizando do quadro de servidores, ele vai poder estar observando o quadro dos seus servidores, a modalidade de cada um e o seu horário de trabalho. E ele vai, no plano gerencial, sinalizar qual é o horário de trabalho da unidade. Para quem usa o SIG-RH e vai integrar com o Polari, esse horário de trabalho da unidade já vem do SIG-RH. Então, não é uma coisa que ele precisa cadastrar no Polari, porque essa informação está vinda do SIG-RH, para quem tem essa integração. Eu sei que tem muitas instituições que usam hoje o SIG-RH. E no quadro de entregas, o gestor ele vai poder visualizar, fazer a gestão das entregas da sua unidade. Ele vai poder verificar quantas entregas foram realizadas por cada processo, quem fez a entrega. Então, vai ter opções de filtro que ele vai poder visualizar e gerenciar isso a favor da unidade, né? Para ele poder gerir da melhor forma a sua unidade. Aí o plano individual, eu não vou me deter muito no plano individual, porque vai ser assunto para o próximo encontro gerencial, mas no plano individual, basicamente, ele já vem ele tem um modelo estático, que ele já vem do plano gerencial, sinalizando quais são os processos que o servidor faz parte, aí ele vai dizer qual é o envolvimento daquele processo, ele vai distribuir o percentual do envolvimento, mas isso tudo eu vou deixar para a gente conversar no próximo encontro, era só para contextualizar, porque é uma consequência do plano gerencial. No plano gerencial, o gestor ele estabelece já algumas questões que são trazidas para o cadastro do plano individual do servidor. Orientações gerais que são importantes, né? O planejamento envolvendo a equipe. Então, todo esse processo da construção do plano gerencial, a gente sempre acha importante que ele aconteça juntamente com a equipe, principalmente para gerar o engajamento, né? Gerar as discussões, pensar em como é a melhor forma de propor essas atividades. E a gente sempre faz aqui na UFRN, a gente sempre recomenda um exercício interessante para estabelecer isso, que é uma atividade inversa. A gente diz assim, olha, pensa primeiro em tudo que vocês fazem. Quais são as entregas? Quais são as tarefas que são executadas? Agora, vamos lá. Vamos tentar agrupar isso em atividades.
certo? Então, na verdade, tem uma lista com várias coisas que eu faço, desde receber e enviar processo, elaborar minuta de ofício, participar de reunião, analisar processo. Então, assim, isso são coisas que eu faço. Aí, ok, vamos começar a ver como é que isso se junta, o que é comum a uma determinada atividade. E depois a gente passa para os processos de trabalho. Então, ela sempre vai ter 3 níveis, né? Um nível maior, que é a quantidade de possíveis entregas. Vamos pensar aqui, o que seriam as entregas desse setor? Vamos pensar em construir um banco de entregas. E aí, essas entregas seriam agrupadas em atividades, e atividades comuns seriam agrupadas para formar, compor, digamos assim, um processo de trabalho. A qualidade desse planejamento, ela vai, digamos assim, interferir diretamente na rotina de trabalho dos servidores. Por exemplo, tudo é aprendizado. Houve unidades na UFRN, por exemplo, que quando começaram a desenvolver o seu planejamento, né, construir o seu processo, o seu plano de gerencial, colocaram assim, tipo, 80 processos de trabalho. 80. Então, era muito processo de trabalho. Cada processo tinha uma atividade, cada atividade tinha uma entrega. Então, na verdade, eles pensaram um conceito um pouco assim, aí revisa. Ah, não, peraí, na verdade, isso aqui tem a ver com isso. Então, essas entregas, elas fazem parte dessa mesma atividade. Vamos renomear a atividade e colocar uma atividade que agrupe esse conjunto de 10 entregas, por exemplo? Ok. Aí essas atividades aqui, elas têm a ver com o mesmo processo. Tudo é um processo de protocolo, tudo tem a ver com protocolo. Então, vamos colocar gestão de protocolo. Então, relatos, por exemplo, internos aqui, de pessoas que revisaram seus planos gerenciais e saíram, por exemplo, de 80 processos de trabalho para 8. Por quê? Porque eles olharam fizeram primeiro a listão e depois eles foram revisando para dar uma maior qualidade. Agora, está errado ter 80? Está errado ter 8? Não, não está errado. Na verdade, tudo depende do que faz sentido para aquela unidade. Então, assim, o planejamento, ele deve ser livre e deve atender às especificidades daquela unidade. E deve fazer sentido para o gestor e para os seus colaboradores. Por isso que a gente sempre fala numa construção conjunta. A definição da escala de trabalho para as unidades, por exemplo, que trabalham em regime de teletrabalho, híbrido ou parcial. Aqui, internamente na UFRN, a gente estabeleceu que é necessário garantir o pleno funcionamento da unidade. Então, tem que haver uma carga horária, para quem tem um regime híbrido, por exemplo, foi estabelecido uma carga horária mínima de trabalho e foi estabelecido também o que seria um pleno funcionamento de unidade, ter pelo menos um servidor disponível para o atendimento presencial. Mas isso também é algo interno da UFRN. Mas, assim, essa definição da escala de trabalho, ela tem que respeitar as necessidades dos servidores e respeitar a necessidade institucional também. É um desafio, né? Até pela carência de servidor que a gente tem hoje. Mas é importante destacar. PGD não é teletrabalho, né? Então, é importante também colocar isso. E aí existem os manuais de orientações gerais de servidor de teletrabalho, que quem quiser dar uma olhada, na UFRN foi feito né, pela equipe lá pela uma equipe muito profissional, inclusive envolvendo pessoas da área de qualidade de vida, a questão da postura, da ergonometria. Então, tudo isso também é importante que seja difundido e colocado para esse tipo de modalidade específica. Então, assim, o que eu queria só introduzir da nossa reunião era isso. Aí eu vou aqui voltar, porque eu estava sem ver ninguém. Deixa eu voltar aqui para a sala. Pronto, voltei. Aí agora vamos às questões. Tem alguém inscrito? Não, não tem ninguém inscrito. Então, zero dúvidas. Aí eu posso entrar aqui no Polari para mostrar para vocês, né, o plano gerencial, para vocês darem uma olhada. Juliana, pode falar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você mostrasse no Polari os diferentes papéis, como fica a visualização dos diferentes papéis. Teria como você fazer isso, por favor? Você diz o gestor e o servidor? Isso, como que seria? Como que mostraria de forma diferente? Tá, deixa eu mostrar aqui para você. Eu vou entrar como
Vou entrar como Thaís aqui. Só um instante, deixa eu... Pronto. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar no sistema de teste, eu vou colocar duas telas abertas aqui, aí eu vou entrar no sistema de testes para mostrar a vocês a visualização do meu gestor, tá bom? Que ele é hoje pró-reitor adjunto e ele é também chefe da assessoria técnica. Só um instante. Então, assim, quando a gente loga no sistema, quando ele loga no sistema, ele vai primeiro escolher qual é o vínculo. Tá todo mundo visualizando? Dá para ver? Vocês estão vendo? Pronto. Sim. Quando ele loga no sistema, a primeira coisa que ele vai escolher é, caso ele tenha mais de um vínculo, o sistema vai trazer os vínculos disponíveis para ele. Nesse caso, eu vou estar mostrando o vínculo dele como chefia da assessoria técnica. Como chefia da assessoria técnica, ele vai poder ver, aliás, qualquer servidor vai poder ver o plano estratégico e o plano gerencial também é visualizado por qualquer servidor, tá bom? A diferença, por exemplo, se ele vier aqui para o plano gerencial, ó, várias unidades da UFRN, tá vendo? Tem várias unidades. Algumas estão pendentes de homologação, algumas estão homologadas. Então, assim, isso aqui é visualizado por qualquer servidor, tá bom? Não é porque ele é chefe. Qual é a diferença? Ele, como chefe, ele vai poder vir aqui, por exemplo, e editar ou duplicar. Eu não vou poder fazer isso no meu perfil, por exemplo, certo? E aí, quando ele vem aqui no plano gerencial, ele vai poder visualizar os processos de trabalho. E aí, dentro de cada processo de trabalho, como eu tinha dito para vocês, né? Existem os servidores que estão vinculados aos processos de trabalho, por exemplo, certo? Cada quadradinho desse aqui é um processo. E aí já aparece a quantidade de os servidores que estão envolvidos aqui, quantas entregas foram feitas relacionadas a esse processo, quantas atividades existem dentro desse processo de trabalho. Uma coisa importante também no plano gerencial é esse cabeçalhozinho aqui, porque aqui ele vai estar dizendo qual é o ano de referência desse plano e ele vai estar dizendo a vigência do plano. Aqui, na realidade da UFRN, a gente recomenda um plano de 1 ano. Mas, por exemplo, tem unidades acadêmicas que o semestre muda. As atividades daquele setor mudam de semestre a semestre. Então, às vezes, a vigência não vai até dezembro, vai até junho, e aí depois ele cadastra um outro plano de junho até dezembro. Então, as especificidades de cada unidade, elas devem ser respeitadas. Não está com horário de funcionamento cadastrado, provavelmente não veio do SIG-RH porque não está lá, não está atualizado, então é uma informação que quando for atualizada lá, vai estar aqui, tá bom? E esse período mínimo de convocação é o seguinte, considerando que nesse plano gerencial foi colocado a possibilidade do teletrabalho parcial, é necessário sinalizar o período mínimo de convocação dos servidores, por exemplo. Digamos que hoje, quinta-feira, agora à tarde, a gente só tenha, por exemplo, 2 servidores lá presencial. Mas Joade precisava fazer uma reunião com todo mundo e tinha que ser presencial. Então, ele deveria ter feito ontem a reunião, a convocação de 24 horas antes da reunião, pedindo que todo mundo vá presencial, certo? Tem que ser 24 horas, Thaís? Não, isso é uma configuração do plano gerencial da assessoria. Foi acordado, foi colocado em conjunto, tá bom? Definido pelo gestor, claro. Quando a gente fala assim, foi colocado em conjunto, não é o servidor que, não, eu quero que você me convoque 1 semana antes, não. O gestor a gente sempre preza pelo bom senso, o gestor estabelece, conversa com a equipe, pergunta se dá certo, pode ser assim, e é muito a ver com a dinâmica da equipe. Muitas vezes as coisas acontecem e para a realidade da assessoria é necessária essa convocação em 24 horas. Tem unidade que é 72 horas, tem unidade que é 48 horas, certo?
A questão das atribuições da unidade que eu falei, tá bom? Que a gente coloca o que cabe à assessoria técnica. Então, aqui tem as atribuições. E dentro de cada processo de trabalho, por exemplo, esse processo aqui, assessoramento à gestão de pessoas, tem 8 atividades dentro dela. Aí, se eu vier aqui, ele vai me mostrar quais são essas 8 atividades. Aí ele vai dizer processos CIPAC, ofícios, e dentro de cada atividade, olha, é colocada a complexidade dessa atividade e qual é a modalidade de execução e qual é a justificativa. Por que que ela pode ser realizada, por exemplo, nessas duas modalidades, certo? Para cada processo. E aí, outra coisa também é que, além disso, tem os vínculos que eu tinha colocado para vocês, né? Que eu tinha dito, que a gente faz a vinculação aos planos institucionais. Então, a política de governança. Aí ele vai ver aqui se tem algum que está vinculado, ele traz marcado. Ao plano de continuidade de negócios da Progesp, as diretrizes, os objetivos institucionais, o plano de logística sustentável, o plano de gestão, o plano de desenvolvimento institucional de 2020 a 2029. Então, assim, nesses atributos aqui, é que a gente vai fazendo a vinculação aos planos institucionais, os objetivos, as diretrizes, e a cadeia de valor, caso tenha também, a gente também coloca aqui. Nesse caso, desse processo, não teve nenhum macro processo no plano estratégico, certo? Eu escutei algum plim. Se alguém quiser perguntar alguma coisa em relação a isso, fique à vontade. Que eu não estou vendo ninguém, estou só apresentando. Então, posso seguir? Aí aqui tem o histórico de quando ele foi cadastrado, quando foi homologado, e aqui ele pode ver o quadro de entregas, certo? E aí, no quadro de entregas, que está dentro do plano gerencial, ele vai poder fazer um filtro. Aqui são todas as entregas que foram realizadas, certo? Por toda a equipe. E aí ele pode filtrar. Por exemplo, aqui ele está ordenando pelas mais recentes. Ele pode filtrar, por exemplo, por processos de trabalho, certo? Por exemplo, esse aqui. Vou colocar só os que estão finalizados, por exemplo. Não retornou nenhum, né? E acho que está com algum problema nesse filtro. Isaac, me ajude. Deixa eu só responder essa pergunta do Emanuel primeiro, que ele botou no chat. Fique à vontade. Ele perguntou se é possível alterar essa vigência do plano gerencial. Identificamos por aqui que o sistema não permite alteração. A vigência é definida de acordo com o ano de referência. Até alguns meses atrás, era possível alterar a vigência do plano gerencial, sendo que... E por que as unidades alteravam, né, esse ano da vigência? Muitas vezes era feita essa alteração para aproveitar, né, o plano gerencial do ano anterior no ano vigente, aproveitando ali as informações que já estavam previamente cadastradas. Sendo o que acontece? Para a gente manter o histórico, né, ali dos planos que foram cadastrados já nos anos anteriores, se a gente mudasse apenas o ano para usar no ano vigente, novo, a gente perderia esse histórico ali. Aí o que a gente fez? A gente criou uma funcionalidade de duplicar plano, que era para justamente não ser necessário alterar o ano de vigência, para a gente, os servidores conseguirem duplicar esse plano. Não sei se seria essa a sua pergunta, Emanuel. Se respondeu. Se quiser falar, Emanuel, se não tiver alguma dúvida ainda, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Pode abrir o microfone. Sim. Aí qual era o filtro, Thaís, que estava funcionando? Não, eu estou no quadro de entregas. Aí eu fui tentar fazer um filtro, por algum motivo não funcionou o filtro. Mas aí pode ser uma coisa de... Como a gente está ao vivo, que eu estou mostrando no sistema, e teste estava até fora do ar, voltou agora. Talvez esteja com alguma instabilidade
Mas assim, a ideia é o seguinte, qual é a ideia do quadro de entregas? É o gestor poder fazer o acompanhamento do que está sendo realizado por sua equipe. Então, ele pode vir aqui, por exemplo, e buscar apenas pelo servidor. Eu vou colocar aqui dentro do mês para ver se de repente aparece. Ó, ele buscou. Quando eu botei só pelo servidor, então ele pode vir aqui, por exemplo, e ver, Thaís, como é que Thaís está? Thaís está fazendo essas coisas aqui. Ok, é o que está previsto. É o que está, alguns estão executados, aí eu posso filtrar aqui, deixa eu voltar aqui para o filtro e colocar só o que foi finalizado, por exemplo. O filtro é esse. Pronto, aí aqui eu tenho como ver o que Thaís finalizou. Tem algumas tarefas, uma coisa que é interessante também, tem algumas entregas que elas são conjuntas, tá, gente? Por exemplo, essas bolinhas aqui vai mostrar quem realizou. Quando foi só Thaís, tem o TF. Quando tem mais de uma bolinha, é porque tem mais de uma pessoa que fez essa entrega junto com ela, e pode acontecer. Por exemplo, essa entrega aqui, funcionalidades do sistema Polari, elaboração de especificação, foi feita em conjunto, foi feita por a equipe. Especificação realizada, foi feita pela equipe também. Reunião realizada, foi feita com a equipe. Então, assim, é possível, no cadastro de entrega, colocar mais de uma pessoa responsável por essa entrega, tá bom? Para entregas que são possíveis isso acontecer. Por exemplo, presencialidade é uma entrega que também é estabelecido em normativa interna da UFRN, que existe a entrega do tipo presencialidade, e ela acontece por turno. Por exemplo, essa entrega que foi feita ontem. Nessa entrega não é possível associar para mais ninguém. Essa entrega só pode ter um responsável. Certo? Por quê? Porque cada um que comprove sua presencialidade, tá bom? É obrigado, toda vez que eu cadastrar uma entrega, eu vou mostrar aqui a tela de cadastro de entrega para vocês verem como acontece. No cadastro de entrega, é aqui onde eu coloco o responsável. É obrigado a colocar um responsável? Não, não é obrigada. Outra coisa, só vai aparecer eu poder colocar responsáveis dentro da minha unidade. Por quê? Porque entrega, ela está relacionada a um processo de trabalho. E o processo de trabalho, ele está associado a um plano gerencial. E o plano gerencial é específico de uma unidade. Então, não faz sentido eu cadastrar uma entrega para alguém que não é da minha mesma unidade. Essa parte toda entrega tem que ter um título, certo? E aí a gente coloca esse assunto detalhado para mim poder especificar mais, por exemplo. A gente recomenda, mas não é regra, que a entrega seja geral, por exemplo, reunião realizada. Aí, no assunto, eu digo reunião com a equipe do Departamento de Odontologia para tirar dúvidas sobre o PGD. Pronto. Aí, no assunto, eu posso detalhar. Nome do interessado também é uma opção, mas também não é obrigada, não tem a estrelinha. Nome do interessado seria, por exemplo, um interessado, departamento, o chefe do departamento lá de odonto, ou então o interessado, se eu estou fazendo uma entrega relacionada a um processo de protocolo, o interessado seria o interessado do processo. O prazo da entrega, a primeira data ele vai trazer sempre a data presente, e aí o prazo eu posso cadastrar uma entrega para hoje, eu posso cadastrar uma entrega que vai durar o mês todo, posso cadastrar uma entrega que vai durar uma semana. Então, isso também é variado e acordado com a equipe, certo? O modelo de como as entregas vão ser cadastradas. Voltando aqui para o plano gerencial. Alguém levantou a mão ou foi só impressão minha? Às vezes eu escuto um barulhinho aí. Não, né? Então, vamos voltar. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Juliana. O que acontece? No manual, fala que também tem o dirigente e o mantenedor. Como seria a visualização deles de forma diferente? O que eles visualizariam de forma diferente? Qual é o manual que você está vendo? No início, vocês tinham lá um manual que mostravam, no próprio site do Polari tem um manualzinho que falava dessas formas, que tinha o dirigente, chefia, para saber se era um manual mais técnico, desenvolvido pela equipe da STI, ou se não, era ele é bem geral. Ele é bem geral. Não é técnico, não. Pronto. Ele fala o dirigente da unidade é esse perfil que eu estou te mostrando aqui. Ele consegue alterar o plano. Mas esse não seria o gestor?
O gestor responsável por uma unidade. Ele não é responsável por uma unidade? Ele é o dirigente daquela unidade, ele é o gestor da unidade. Aí existe o papel existe a visão do servidor, por exemplo, como servidor, eu não consigo cadastrar uma entrega para um colega, a não ser que eu coloque a entrega conjunta comigo, mas, por exemplo, Joade consegue cadastrar a entrega para mim, para Marcela, para Walter, para toda a equipe dele, para Isabel, para Daiane, todo mundo que faz parte da assessoria. Eu só consigo cadastrar a entrega para mim. Homologação de entregas, que vai ser um assunto específico, tá? Mas eu vou só mostrar para vocês. Aqui em homologação, eu não tenho acesso a essa parte de homologação, que é para visualizar as entregas e as justificativas. Então, por exemplo, no final do mês, ou início do próximo mês de maio, o Joad vai ter que vir aqui e homologar as entregas dos servidores. Ele vai ter que vir aqui e vai dizer, Thaís fez, ela fez essas entregas, de fato ela fez, ou então vai dizer, não, porque está pendente de homologação, porque acho que ainda não virou mês. Mas o que é que vai acontecer aqui nesse quadro de homologação? A gente vai ter um encontro específico só para homologação. Eu não consigo homologar. Aqui ele vai olhar todas as entregas que eu fiz dentro daquele mês e ele vai validar. Ele vai dizer, ok, ela fez, ou ele vai dizer, não, Thaís não fez isso não. Porque temos artistas, né? Aconteceu, os gestores aqui na FRN procuraram e disseram, olha, fulaninho disse que fez isso, mas ele não fez não, o que é que vai fazer? Aqui na homologação ele vai e cancela aquela entrega, ele fez, olha, essa entrega você não realizou. Quem fez esse ofício não foi você, quem fez esse ofício foi João. Você está dizendo que foi você, Thaís, mas não foi. E outra coisa, pode acontecer justificativa para entregas. Digamos que eu estava presencial ontem, aquela entrega lá que eu mostrei da presencialidade. Aí aconteceu um problema, aconteceu um imprevisto, ligaram da escola da minha filha, eu precisei levar ela, Deus me livre, né? Foi só um dente que caiu. Caiu o dente, eu tive que levar ela no dentista, não sei o quê. Foi de última hora, foi uma urgência e tudo. Não fui presencial. Eu ligo para o meu chefe, já aconteceu um problema, ligaram da escola, eu vou ter que ir lá, socorrer Cecília, não sei o quê. Dependendo do horário, eu volto. Se não, eu compenso depois. Ok, Thaís. Tem alguém na sala? Não. Então, vamos ver quem é que pode ir para a sala para garantir Enfim, toda essa logística interna existe. E pode acontecer de eu estar previsto eu ir e não ir. Ou um relatório que eu tinha que entregar e eu não entreguei porque, Thaís, deixa esse relatório para amanhã, porque eu vou precisar que você me acompanhe numa reunião. Ok, Joade. Só que o prazo do relatório era ontem, entendeu? Que como é que faz? Automaticamente, aquela entrega que estava prevista, que tem um prazo para acontecer, se eu não fiz aquela entrega dentro do prazo, seja qual foi o motivo, ela vai ficar como pendente. E eu vou ter que justificar. Dentro da entrega, eu justifico. Eu digo, olha, conforme acordado, eu não realizei a entrega, eu precisei... Aí o gestor, ele vai poder fazer o seguinte, ele vai poder cancelar a entrega. Tá, Thaís, você não fez esse relatório, mas eu pedi para a Walter, ele fez. Então, ele cancela a entrega sai da minha conta. Ou ele vai dizer, Thaís, não, eu mudei o prazo, ele pode aprazar a entrega. Eu mudei o prazo, agora você vai realizar ela só a próxima semana, não é tão urgente. Ok. Ou ele pode finalizar a entrega, dizer, olha, Thaís, você esqueceu de fazer, mas você fez. Você esqueceu de finalizar no sistema, tinha uma entrega lá que era reunião. Reunião, pronto, digamos que depois desse encontro aqui que eu tenho com vocês, está previsto eu ter uma reunião agora com a equipe. E aí eu fiz a reunião, só que a reunião acabou, era 6 horas. Eu precisei sair correndo, esqueci de finalizar a reunião. Esqueci de finalizar a minha entrega, mas eu fiz, eu participei. O que é que vai acontecer? Eu vou justificar, Joade, apesar de não constar, eu fiz a reunião, eu boto normalmente algum documento que comprove, ou caso ele esteja presente, né? Ele mesmo comprova porque ele estava lá. Então, tudo isso vai acontecer nessa tela de homologação. E isso aqui vai incidir na frequência de servidor. Quando tiver integrado totalmente as entregas com a frequência, essa homologação aqui, ela substitui a homologação lá do ponto eletrônico. Ok? Mais alguma dúvida? Boa tarde. Boa tarde. Com relação ao cadastro das entregas dentro do plano gerencial, para a homologação do plano gerencial, a gente percebeu aqui que tem que ter no mínimo uma entrega. Isso. Assim, pensando em boas práticas, vocês já trouxeram aí que para
definir as atividades e os processos, você pode ir pensando nas atividades, ir quebrando, e depois isso gera um processo e você define isso no sistema. Com relação às entregas, se uma unidade, por exemplo, cadastrar as entregas do ano inteiro, isso, na visão prática que vocês têm hoje, isso gera algum problema? Ou se a unidade cadastrar somente uma semana ou 15 dias, isso gera algum impacto para a utilização do sistema? Oi, Alex, tudo bem? Não gera impacto. É mais uma questão que a gente fala muito aqui, é o que faz sentido para a sua unidade e o que faz sentido para o seu, digamos assim, a sua rotina de trabalho. Eu lembrei agora de um caso, quando eu entrei na UFRN, eu era do setor de cadastro. E tinha um servidor que ele cadastrou férias por 10 anos, porque o sistema não impedia. Então ele saiu cadastrando. Um ano, 2 anos. Quando a gente tirou foi algum erro. E aí a gente descobriu que não, que ele realmente quis fazer isso e ele fez. Então, assim, eu posso planejar minhas entregas do ano todo? Pode. A única questão que é importante e que pode gerar um impacto e que é imprescindível é que as entregas sejam mensais. Eu posso até ter uma entrega que dure o ano todo, né? Uma entrega gigante, que dure o ano todo, de muita complexidade, mas eu vou ter que desfragmentar ela mês a mês. Por quê? Porque a frequência é mensal. Então, assim, se a entrega vai ser diária, semanal ou mensal, não tem problema. Não vai gerar nenhum impacto, até porque o amadurecimento do entendimento do que é o programa de gestão de desempenho, ele vai mostrar que não é o volume de entregas que vai dizer o esforço do servidor, não é a quantidade. Não, assim, se eu tiver, sei lá, 200 entregas por mês, ou 50, não quer dizer que quem fez 200 trabalhou mais do que fez 50, porque existe uma questão chamada esforço, complexidade, né? Enfim, então, isso é muito, a gente deixa, pelo menos aqui na UFRN, a gente orienta muito assim, é muito livre do que faz sentido. A única questão que a gente coloca é quanto à necessidade de observar a questão do mês, porque aí realmente ela precisa ser finalizada dentro do mês, para que aquele trabalho seja contabilizado dentro daquele mês, ok? Eu vi aqui uma pergunta no chat, eu não estou acompanhando o chat, eu não sei se tem mais perguntas, mas deixa eu ver aqui. Quem botou pergunta no chat está sem microfone, que não pudesse se inscrever, porque talvez ficasse mais fácil a gente ir respondendo. Deixa eu ver se tem. Oswaldo, se você quiser falar, eu vou só acender a luz aqui, mas eu estou ouvindo. Se quiser fazer sua pergunta, fique à vontade. Oswaldo? Ele abaixou a mão. Tereza, pode falar. Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Tá, eu achei que você tinha se desinscrito, então pode falar, por favor, Tereza. Não, eu baixei a mão, mas... Tá, sem problema. Eu estava falando, tá? Desculpa. Imagina. É Oswaldo, da Federal do Maranhão. Oi, Oswaldo, pode falar. No início da sua apresentação, você falou uma coisa que eu não sei se eu entendi bem, aí eu queria reforçar. As unidades aderem ao PGD aí na Federal do Rio Grande do Norte, não é isso? Aderem ou não aderem ao programa de gestão. Isso. Aí, o que possibilita hoje o servidor participar ou não do PGD é a adesão dessa unidade, e se a unidade aderir, todos os servidores da unidade têm que participar? Exatamente. E, assim, é um processo que é em cascata. Por exemplo, eu falei da questão do plano estratégico, né? O plano estratégico da universidade. Na universidade, a gente parte do nosso plano estratégico. Qual é a unidade que tem um plano estratégico? São as unidades estratégicas. O staff, então, os centros, as escolas, as secretarias, as unidades acadêmicas, as pró-reitorias, esses têm um plano estratégico. Se a pró-reitoria, se um centro, se uma escola, por exemplo, de saúde, uma escola de música não aderir, nenhuma unidade abaixo dela vai poder aderir. Então, parte da principal unidade. Ela aderiu ao PGD? Ok.
então as outras unidades podem aderir. Então, aí eu vou falar agora, por exemplo, da realidade da Progesp. A Progesp aderiu ao PGD? Aderiu. Se a Progesp aderiu, as unidades vinculadas à Progesp podem aderir. Quem são hoje as unidades vinculadas à Progesp? As diretorias. Então, as diretorias podem aderir ao PGD. A diretoria de desenvolvimento de pessoas aderiu? Aderiu. Então, as unidades vinculadas àquela diretoria pode ou não aderir ao PGD. A diretoria de assistência à saúde aderiu? Não aderiu. Então, nenhuma unidade vinculada a ela pode aderir. Agora, a decisão é da gestão. A decisão não é do servidor. Se aquela unidade aderiu, automaticamente aquele servidor, ele está no PGD, ele vai ter que ter um plano individual e ele vai ter que fazer entregas, certo? Então, isso é uma questão como eu coloquei aqui, da UFRN, tá certo? Mas o Polari hoje está amarrado com isso, né? Ele está organizado dessa forma. Não, eu acredito que não, hein, Isaac? Isaac vai confirmar daqui a pouco, mas eu acredito que não. Qual é a pergunta? Porque deu uma caidinha aqui. Tá, quando na UFRN uma unidade adere ao PGD e o servidor ele não pode optar por entrar ou não no PGD, é uma decisão da unidade. E a unidade só entra se a unidade acima dela entrar. Aí eu quero saber confirmar com você que isso não é estabelecida por instrução normativa da UFRN, mas não é uma regra para o Polari. O Polari ele permite a liberdade de ser como... Sim, no caso, poderia ser parametrizado, né, para as instituições. É possível, sim. Não seria uma regra ali presa, não, no sistema. Não, mas essa regra, essa parametrização já existe hoje ou é algo que vai se pensar? É algo a se implementar, no caso, né? No caso, se a instituição ela tiver essa necessidade, é possível ser criado esse parâmetrozinho para permitir, né? Essa liberdade. É importante isso ficar claro, porque tem muita instituição que, por exemplo, a unidade aderiu, mas nem todos os servidores daquela unidade querem participar, por exemplo, né? É importante a gente saber essa questão. Uma outra pergunta que não ficou muito claro para mim. O plano gerencial até então eu pensava que era somente anual, pensei que ele era amarrado ao ano, mas eu percebi que eu posso ter mais de um plano gerencial por ano, é isso? Desde que a vigência não seja concomitante? Isso, Oswaldo, pode. Pode para atender às especificidades das unidades que hoje tem na instituição. Pode. Agora, é obrigado? Não, porque, na verdade, eu posso cadastrar um plano gerencial que estou colocando que a gente orientou as unidades aqui na UFRN. Eu posso cadastrar um plano para o ano todo, prevendo já que alguns processos de trabalho serão desenvolvidos no primeiro semestre e outros serão desenvolvidos exclusivamente no segundo semestre. Tá. Uma outra pergunta com relação à questão do plano gerencial. Eu estava lendo o manual, mas só que você não chegou nessa parte e eu não sei se eu entendi errado. Lendo o manual do Polari no site do Polari, o manual do usuário, lá diz que deu a entender que quando eu cadastro o plano gerencial, eu cadastro as atribuições, os processos, as atividades vinculadas a esses processos e também cadastro as entregas. É isso? Podem ser cadastradas entregas. É possível já você cadastrar todas as entregas, mas não é obrigatório. Porque as entregas, primeiro que se o gestor, hoje, na realidade, ou hoje, né, eu estou falando assim, de prática. Na prática, as entregas são cadastradas pelo próprio servidor, certo? E as entregas, na visão, na perspectiva do que é o PGD, do que é o Polari, elas sempre nascem como previstas. Então, assim, o gestor poderia sair cadastrando todas as entregas na construção do plano. Seria difícil ele conseguir cadastrar, por exemplo, a gente tem servidor aqui, tem gestor aqui que tem mais de 40 servidores, entendeu? Então, ele praticamente ficaria preso ao Polari. Então, na prática, muitas vezes, fica assim, o próprio servidor, ele é responsável por cadastrar suas entregas, e aí o gestor ele vai estar acompanhando, gerenciando. Não quer dizer que o gestor não possa fazer, mas não precisa. E também não precisa cadastrar todas as entregas para você poder começar a usar o Polari, né? Então, existe um desejo, e aí eu vou colocar aqui para vocês, que quando
o conceito do PGD nasceu na UFRN, a gente sempre vislumbrou existir um quadro de entregas. E aí seria, acho que talvez um pouco disso que você está colocando. O plano gerencial já nasce com um quadro de entregas, que aí eu vou fazendo a vinculação e o servidor ele vai puxando a entrega que ele vai realizar dentro desse quadro. Mas o sistema ainda não está desse jeito. Eu digo ainda porque, assim, tem muitas coisas que a gente ainda deseja para o Polari, mas a gente acaba tendo que priorizar as coisas que são mais urgentes. E isso, pelo menos na realidade da UFRN, a gente não priorizou frente a outras questões, como, por exemplo, a própria integração com a frequência. Tá bom? Não, mas a minha pergunta em si, que eu acho que tu já até respondeu, era se eu poderia cadastrar essas entregas de forma incremental, né, ao passar do tempo. Então, eu cadastrei para um gerencial com uma ou outra entrega, que tem que ter pelo menos uma, como um colega falou, né, com os seus processos, atribuições, atividades todas bonitinhas, mas que essas entregas ao longo do ano elas sejam incrementais. À medida que for passando o tempo, eu vou prevendo quais são essas entregas, porque às vezes a previsibilidade de um ano é complicada, dependendo de. Eu não sei quais processos, eu não sei se aquele processo vai executar esse mês ou não, talvez no outro, então às vezes é complicado. E mais uma pergunta para eu fechar e passar para os colegas. A gente só pode vincular hoje atividades no programa de gestão que estão vinculadas a processos específicos, não é isso? Então, tudo tem que vincular as atividades e amarrar processo. Isso, sempre. Sempre, sempre. Qualquer entrega, ela está vinculada a uma atividade. E qualquer atividade está vinculada a um processo. Tanto que, quando eu vou cadastrar uma entrega, o primeiro... Eu não seleciono a atividade, eu seleciono o processo. Depois que eu seleciono o processo, aí o sistema traz para mim quais são as atividades daquele processo para mim escolher uma delas. Ok. Agradecido, viu? Nada. Prazer. Tereza? Oi, Thaís, tudo bem? O que acontece? Ainda está muito incipiente para a gente compreender, porque a nossa equipe de TI ainda não está conseguindo nos liberar o acesso, então a gente ainda está só nos manuais, nos guias. E para mim ainda está confuso, né? Quando eu, pelo menos como adulta, é difícil visualizar um manual e não rodar, né? Não fazer rodar. Mas como é que o servidor ele vai ter as suas entregas? Essas entregas, pelo que eu entendi, elas precisam ser mensais, mas eu não identifiquei a carga horária mensal. Não está ligado à carga horária? Esse servidor vai ser avaliado pela chefia? Vai ter, por exemplo, porque a gente ainda está usando o SUSEP como teste, né? E aí lá a gente consegue avaliar, consegue fazer, aspas, né, um processo seletivo ali, porque se mais de uma pessoa se candidatar para aquelas atividades, para aquele programa de gestão, a gente consegue justificar o porquê de um e não de outro, porquê de Pedro e não de Paulo. E aí eu queria que tu pudesse, eu sei que deve ser muito básico as minhas dúvidas. Não, mas assim, é como você está dizendo, vocês ainda não estão na fase de visualizar, e nada é básico, viu, Tereza? Tudo aqui é aprender. Olha, a primeira vez que a gente viu a tela do Polar, era todo mundo com o olhinho brilhando, assim, ai meu Deus, está aqui. Porque era tudo no papel, né? Era tudo conversa, era tudo reunião, e assim, é normal. Eu entrei aqui no meu, para vocês darem uma olhada, quando eu loguei, eu já não tenho opção de vínculo, né? Eu só tenho um vínculo mesmo, ó. Por isso que nem me mostrou essa tela, só voltando aqui para vocês verem. Não aparece a parte da homologação, que eu tinha dito. Vou até complementar a pergunta, ela acho que foi Juliana, né? Que ela queria ver os outros perfis. Então, logadas como eu, no plano gerencial, eu visualizo o plano de todas as unidades, mas, por exemplo, eu já não posso, já não aparece, o botão fica bloqueado, eu não consigo editar o plano, tá? Não compete a mim editar o plano. E aí eu vou mostrar para vocês as minhas entregas, que é o que eu faço diariamente. Diariamente eu venho aqui, né? E aí, por exemplo, eu tenho algumas entregas que estão em execução. Grande parte das minhas entregas eu coloco semanalmente, então elas começam segunda e terminam na sexta. Entregas padrões. Isso aqui é o que eu faço, faça chuva, faça sol, eu tenho que fazer isso aqui. E aí existem as outras entregas que acontecem, que não estão, enfim, que não são necessariamente funcional, porque vão surgindo durante a semana. Essas são as finalizadas, ó, em execução, ele vai filtrando. Aí ele mostra o que eu estou fazendo agora, teoricamente, né? Aí mostra as finalizadas, os que eu fiz já, e mostra, tem uma pendente aqui, ó, esqueci de finalizar a minha entrega ontem.
Olha, nem lembrava que estava pendente, esqueci de finalizar. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Eu clico na entrega, e aí aqui embaixo eu já vou poder dizer a justificativa, adicionar a justificativa. Aí, olha, entrega pendente por não cumprimento do prazo. Ainda bem que eu estava com Miriam ontem, né? Ela vai ter como comprovar a minha entrega. Mas, enfim, aí eu venho aqui adicionar a justificativa, aí eu adiciono, posso colocar um documento para comprovar o que é, né? Comprovar o que eu estou dizendo, se for necessário. Isso aqui é muito um alinhamento do gestor com o servidor, sendo necessário, coloca, se não for, não precisa colocar, né? E aí adiciona a justificativa. É assim que eu vejo. Aí aqui eu vou cadastrar uma entrega para. Sim, eu vou olhar, vou mostrar para vocês, não é desse, volto a dizer, não é desse encontro, mas eu vou mostrar rapidamente, só para responder a Tereza sobre a questão do plano individual. Como é que ele aparece? Eu tenho de 2023 e eu tenho de 2024. Aí, aqui no plano individual vai ter o ano de referência, vai ter a minha carga horária, vai ter a minha modalidade de trabalho, a minha forma de acompanhamento das minhas entregas, como é que o meu gestor vai acompanhar o que eu faço. Período mínimo da minha convocação, meus telefones de contato, porque se eu optei por uma modalidade que pega o teletrabalho, eu tenho que ter telefone de contato, e se não tiver institucional, eu tenho que dar o meu pessoal. Aí vem os horários de trabalho. Aí aqui eu estou dizendo qual é o horário que eu estou de trabalho. Em teletrabalho, segunda, quarta e sexta, de 8 às 12. Terça e quinta, presencial, de 8 às 12, porque é por turno, tá? Mas isso também é algo que é da UFG. A gente estabeleceu a presencialidade por turno. Aí aqui, teletrabalho quinta e sexta, à tarde. Presencial segunda, terça e quarta, à tarde. Aí aqui ele diz quantas horas eu estou presencial, quantas horas eu estou em teletrabalho. No caso do meu plano individual, eu estou 50% teletrabalho e 50% presencial. Na UFRN, eu volto a dizer, existe uma normativa que estabelece um mínimo de 40% da sua carga horária tem que ser presencial. No caso, a minha está 50%, então estou atendendo a normativa. Aí aqui eu vou ter as entregas que eu realizei, eu posso estar cadastrando, posso vir aqui para acessar minhas entregas. Aí eu vou aqui, aí volta para aquela tela, né, que é o quadro das minhas entregas do que foi feito. E aqui eu posso fazer um filtro. E uma função também que existe aqui, que a gente criou para facilitar o dia a dia, a dinâmica do dia a dia da gente no cadastro de entregas, porque não é função, não é, digamos assim, objetivo do PGD fazer com que nem o servidor, nem o gestor fique preso a cadastro de entrega o dia todinho, a gente precisa trabalhar e não só cadastrar trabalhando, é a funcionalidade de duplicar a entrega. Por exemplo, eu posso vir aqui, eu fiz essa entrega, esse mesmo processo. Então, por exemplo, essa entrega que eu faço toda semana, eu posso vir aqui, por exemplo, e duplicar. Aí eu venho duplicar, e quando eu duplico, eu vou dizer o novo prazo dela. Ela nasce como prevista, por exemplo, e aí eu vou vincular o processo, já está vinculado, tá vendo? Aí eu vou mostrar a atividade, aí eu estou aproveitando os dados só para facilitar a minha dinâmica, tá bom? Estou entendendo. E aí, como é que o Joá faz para te avaliar? Ele te avalia entrega por entrega? Lá em homologação, a gente vai ter um momento só para homologação. A gente vai ter um encontro só para falar sobre homologação. Lá em homologação, ele vai avaliar minhas entregas. Ele vai dizer, ele vai concordar com o que eu finalizei, ou ele vai dizer, olha, você está dizendo que fez e não fez. Ou ele vai estar dizendo, olha, essa daqui está pendente, eu vou cancelar, você não fez essa entrega, então, está pendente, você justificou, eu vou finalizar para você, já que você perdeu o prazo e não finalizou, como a minha presencialidade de ontem, que eu mostrei aqui, que eu fui presencial, mas eu esqueci de finalizar a entrega. Então, eu vou justificar e ele vai, na hora que ele vai fazer essa avaliação. Nós estamos agora com outra fase aqui na Progesp, que é começar a trabalhar a nossa avaliação de desempenho usando o Polari. Então, cenas para os próximos capítulos, né? A gente vai avançar nessa questão da avaliação de desempenho em si.
Já tivemos alguma reunião com o pessoal da STI, Isaac também estava lá presente, mas, assim, isso são cenas para os próximos capítulos. A gente vai avançar nisso também. Eu fiquei um pouco, desculpa, Thaís, eu Não, fiquei à um pouquinho vontade. preocupada quando tu falou assim, eu esqueci de entregar ontem Esqueci e de finalizar a entrega. finalizar. Esqueci de finalizar, ainda bem que eu estava com a Miriam, porque aí ela comprova. Não fica muito amarrado? Não, O não, servidor mas não aí, fica amarrado demais? não, aí foi uma brincadeirinha, né? Eu poderia colocar um documento, digamos que eu estava presencial, por exemplo, não fui. Ou então eu fui e aí eu coloco, olha, estava presente na sala, saí apressada, esqueci de finalizar. E realmente ontem a gente ficou discutindo umas questões do PGD, tem até reunião do PGD que foi finalizada e eu esqueci realmente, porque eu já saí apressada para pegar minha filha na escola por conta do horário. Foi real isso. E aí eu justifico, né? Mas, assim, eu não consigo finalizar. Realmente eu não consigo finalizar. E no modelo que a gente propôs, a ideia é que não consiga mesmo. E tem mais, a questão da presencialidade, especificamente, essa entrega da presencialidade, o que a gente gostaria, o que a gente vai solicitar à STI como aprimoramento, é que eu só consiga, inclusive, finalizar se eu estiver dentro do IP da universidade. Porque não faz sentido eu finalizar uma presencialidade se eu não estou lá presencial, se eu estou de casa, por exemplo, entendeu? É uma questão só de segurança. Entendi. Obrigada, Thaís. De nada. Temos uma listinha aqui. Isabela, fique à vontade, pode falar, Isabela. Boa tarde a todos. Então, Thaís, minha dúvida é a seguinte: eu vi lá no sistema que você estava mostrando que, vamos supor que você sinalizou que a entrega seria ontem até às 17 horas, né? Aí você falou que acabou esquecendo de finalizar a entrega. Então, não é você que indica o horário que você finalizou, não. Se passou daquele horário programado para aquela entrega, aí você já vai ter que fazer sempre uma justificativa de atraso. Não, não, Isabela. Também é um desapego que a gente levou um tempo para entender. O PGD ele não tem um horário. Pode ser, por exemplo, é porque a presencialidade é uma entrega diferente de todas as outras, né? Ela é, mas digamos que a entrega que eu esqueci ontem não foi presencialidade, certo? Foi relatório de governança entregue, que foi um relatório que a gente teve que fazer essa semana e entregar. Por exemplo, digamos que eu entreguei, esqueci de finalizar esse relatório. Ou então eu entreguei, meu horário de trabalho, digamos, é até às 17, mas eu adiantei tudo, eu não parei para almoço, eu fiquei direto, isso aqui. Finalizei tudo de 4 horas da tarde. Eu posso finalizar a entrega de 4 horas? Pode, porque PGD não tem horário. Eu tenho que respeitar o horário de funcionamento da minha unidade, certo? Eu tenho que respeitar a exigência da minha presencialidade dentro do horário de funcionamento da minha unidade. E eu tenho que estar disponível para contato, para atendimento, por telefone, por e-mail, dentro do horário de funcionamento da unidade. Mas se todas as entregas, por exemplo, previstas para hoje, eu terminar de 3 horas da tarde, eu posso encerrar tudo, finalizar tudo em 3 horas. E depois o que vier é extra, é o que não estava previsto, mas tudo que estava previsto eu já entreguei, entendeu? Então, assim, esse conceito de horário, ele muda no PGD, porque eu não tenho mais um ponto eletrônico que me atrela 3 horas da tarde, eu terminei tudo, agora eu vou ficar aqui esperando da hora. Só vou sair quando der 5 horas. Não, isso não existe, entendeu? Então, o servidor... desculpa. Não, é isso mesmo que eu tenho para dizer, assim. Então, esse conceito do horário não existe, salvo a questão da presencialidade, porque a presencialidade, ela garante o pleno funcionamento da unidade. Aí, realmente, eu tenho que ficar até o final do horário. Então, o servidor ele pode finalizar uma entrega tanto antes quanto depois do horário programado, sem problema, com exceção da presencialidade pela natureza, de ter que estar ali no local, né? Exatamente. E outra coisa, digamos que tem uma entrega, esse relatório de governança. O prazo dela, eu comecei na segunda, e o prazo final para mim finalizar ela era sexta-feira. Mas eu finalizei na quarta. Posso finalizar a entrega? Pode. Vou finalizar 2 dias antes, entendeu? Também pode acontecer isso. Entendi. Muito obrigada. Giordano, pode falar. Bom, boa tarde.
tenho uma dúvida. As entregas, eu percebi quando estava mexendo ali, que as entregas elas possuem aquelas situações em que elas vão progredindo, né? Vai estar como planejado, depois em andamento, finalizado, etc. E tal. Mas no sistema existe alguma métrica para a tarefa em si? Né? Eu preciso indicar quantas horas eu trabalhei nessa tarefa? Ou existe uma exigência? Ou simplesmente é um status em que eu vou progredindo e aí o Polari não considera, digamos assim, se essa tarefa levou mais tempo, menos tempo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Oi, Jordana, tudo bem? Não, o Polari não faz esse tipo de controle e, assim, nem a gente imaginou que seria necessário. Então, existe realmente esse conceito de que a entrega nasce como prevista, porque ela foi planejada, mas existem as entregas de livre demanda, certo? Então, existem as entregas que não estão previstas e acontecem. E muitas vezes elas já nascem como finalizada. Quando eu vou cadastrar, eu já boto ela como finalizada. Eu não vou precisar colocar ela como prevista, para depois clicar em executar, em execução, para depois botar em finalizada. Então, muitas vezes, a entrega já nasce como finalizada porque eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou fazendo um relatório, e de repente surgiu uma coisa, Miriam Thaís, lá nos colegiados, agora isso aqui, pronto, eu já fecho tudo, já subo, já vou fazer outra entrega, entendeu? Que eu não estava previsto, mas eu fui. E aí, essa entrega eu só vou cadastrar depois. Então, vai acontecer isso. Pode acontecer também, diante da dinâmica, e isso tem muito a ver também com as atribuições da equipe, com o perfil da equipe, né? Então, mas pode acontecer, não tem nenhum problema, não. Tá show, obrigado. Fabiana? Ei, boa tarde. Eu gostaria de saber se o substituto vai conseguir gerenciar, né? Porque igual nós estamos com a chefinha em licença, né? Só que a substituta não consegue gerenciar, né? Não consegue aceitar nossos planos, né? E o substituto irá ter conseguir, né, alterar os planos e aceitar e homologar. Oi, Fabiana. Sim, o substituto ele tem esse papel de agir junto com o seu titular, né? Ele pode fazer essa atividade, sim, sem problemas. Obrigada. Nada. Ricardo, pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou o Ricardo aqui da Unifesp, né? Federal de São Paulo. Nós estamos utilizando o SUSEP inicialmente. A minha grande dúvida é que se o Polaris se comunica com o CIAP, ou seja, a gente consegue descarregar as informações de quem está em teletrabalho diretamente no SUGEP, no CIAP. A gente tem um sistema interno que, através de carga BET, conseguimos fazer isso. Mas é muito trabalhoso. Então, já pensando no futuro com a implantação do Polaris, se haverá essa possibilidade de descarregar diretamente no SUGEP os servidores que estão em teletrabalho, tanto presencial quanto parcial. Ricardo, tudo bem? Então, assim, o que a gente está trabalhando também em paralelo aqui na UFRN, a nossa equipe da STI, juntamente com o nosso estatístico, vem trabalhando a questão da API. Então, o governo disponibilizou uma API, Isaac, se quiser fazer algum complemento, e a ideia é que todas as informações necessárias vão através de API, certo? Então, assim, quando isso estiver ok, a gente sinaliza para a rede, mas a ideia é que exista realmente essa comunicação via API. Acho que seria isso, né? É isso mesmo que a Thaís falou. A gente tinha iniciado já o desenvolvimento da API, né, no pensamento de como ia funcionar essa API para essa comunicação com os sistemas do governo, porém o pessoal do governo está trabalhando numa API nova, então a gente decidiu esperar um pouco mais pela essa API nova aí, mas já está tudo encaminhado para esse desenvolvimento, essa comunicação. Muito obrigado. Nada. Fabiana? Desculpa, só mais uma dúvida? Não, à vontade. As atividades essa de e-mail, né? Responde e-mail, WhatsApp, elas são cadastradas
pelo servidor ou pelo gestor? Aquela que eu mostrei, que era uma entrega? Isso, essas atividades que você planeja, né? São pré-cadastradas pelo gestor ou pelo servidor. Essa semana ou esse mês eu vou fazer tais atividades, né? Quem define essas atividades seria o gestor ou o próprio servidor? E atualmente somos nós que cadastramos as atividades, né? Não, vamos lá, deixa eu explicar assim, mais ou menos o conceito. Existe primeiro a construção do plano gerencial. O plano gerencial, ele envolve todos os processos de trabalho, e dentro dos processos de trabalho, todas as atividades, e dentro das atividades, o pensar de quais seriam as entregas que fariam sentido para aquelas atividades. Que eu até coloquei, eu não sei se você estava no início, eu até falei, aqui na UFRN, normalmente a gente recomenda às unidades fazer um exercício de trás para frente. Quais são as entregas que a gente faz? Essas entregas, elas se agrupam como? Em atividades. Essas atividades se agrupam como? Em processos. Então, assim, aquele desenho das possibilidades é feito dentro do plano gerencial. E depois é feito o cadastro do plano individual. E aí, no plano individual, o plano individual, ele nasce do gerencial, ele nasce um plano estático do gerencial, porque ele já vai dizer ali, por exemplo, quando eu fui cadastrar o meu plano individual, ele já trouxe quais eram os processos que eu estou envolvida. Por quê? Porque o meu gestor no gerencial já disse, esse processo, Thaís está, esse aqui ela está, esse aqui ela está, então ele já trouxe para mim a quantidade de processos que eu estou envolvida. Digamos que ele trouxe 5 processos para mim, certo? Aí eu vou pegar esses 5 processos e junto com ele eu vou dizer como é que eu vou me envolver. 100% da minha dedicação. Eu vou distribuir 100% da minha dedicação para esses 5 processos. Aí o meu gestor vai dizer, olha, Thaís, metade da sua dedicação vai ser só para esse processo de trabalho. Então, eu quero você envolvida 50% no processo de auditoria. Aí, os outros 50% você distribui por igual aos outros processos. Por exemplo, ou então ele vai dizer, olha, não, você vai dividir tudo por igual, você vai trabalhar por igual com todos os processos de trabalho. Então, na construção do plano individual, que a gente vai ter um encontro só para isso, é feito digamos assim, é montado o que eu vou fazer, qual é a expectativa daquele gestor e daquela unidade para a realização do meu trabalho. E aí eu vou cadastrar minhas entregas, que eu estava colocando aqui. O gestor pode cadastrar as entregas? Pode. Mas pode estabelecer também, olha, servidor, você vai ter que cadastrar suas entregas. Do mesmo jeito que você batia seu ponto, você vai me dizer tudo que você faz. E tudo que você faz, ela vai estar atrelada a um processo de trabalho, que está atrelada a uma atividade que a gente colocou lá no plano gerencial. E aí a gente recortou isso e colocou no seu individual, baseado no seu plano de trabalho, você vai fazer suas entregas. Então, aquela entrega, por exemplo, que você viu na tela que eu mandei, que era uma entrega era um processo de trabalho do tipo atendimento. Aí a atividade é e-mail, WhatsApp e telefone respondido. Aquela entrega, para minha equipe, ela é semanal. Para a equipe que eu estou. Por quê? Porque conversando com o nosso gestor, a gente combinou, olha, vamos fazer essa entrega semanal, porque todo mundo está... um WhatsApp que eu respondi, seja da própria equipe, um grupo do WhatsApp que eu faço parte do departamento, alguém de outro setor que entra em contato comigo pelo WhatsApp, alguém que liga para mim, alguém que mandou um e-mail e eu respondi. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que são feitas. Faz sentido para a minha unidade, cada vez que eu responder um WhatsApp, cada vez que eu responder um e-mail, cada vez que eu atender uma ligação, eu cadastrar uma entrega? Se faz sentido, a pessoa pode fazer assim. Lá na nossa unidade, a gente optou por fazer por semana. Possa ser que a pessoa faça por semana, e dentro da entrega, na subtarefa da entrega, porque tem isso também, tá, gente? É porque isso eu vou falar mais no plano individual, que a gente vai conversar sobre isso. Mas lá dentro eu posso sair colocando várias entregas realizadas. Obrigada. Ficou claro? Sim. Tá bom, que bom então. Paula, pode falar.
Boa tarde. Ainda em cima da pergunta da Fabiana, a gente sabe que existe um plano gerencial e que vocês, para a construção do plano gerencial, vocês já pré-definiram os processos de cada unidade executora e também definiram as atividades existentes para cada atividade executora, foi isso? Vocês alimentaram o sistema com banco de dados, o Polari? Isso, na verdade a gente sentou internamente. Eu vou mostrar para vocês aqui um documento que é uma planilha de Excel, a boa e velha planilha de Excel, que é o rascunho, que é o rascunho de como a gente construiu o nosso plano da assessoria. Só para vocês entenderem como seria esse exercício. Mas, assim, a ideia é a gente, cada um tem o seu método, cada um vai ter a sua forma de fazer, só para ver se fica clara essa questão desse entendimento, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, rapidinho. Ó, então, o que é que a gente fez aqui? A gente saiu listando as entregas que a gente faz. Isso aqui, essa terceira coluna aqui são as possíveis entregas. Pensando num viés de no futuro existir um banco de entregas. Então, bora pensar no banco de entregas. Então, aqui seriam as entregas. Essas entregas se agrupam em processos. Por exemplo, essa atividade normativa, que faz parte do assessoramento, faz parte do processo, assessoramento à área de gestão de pessoas, ela tem duas entregas vinculadas, minuta realizada, resolução atualizada, minuta de resolução elaborada. Aí eu tenho, por exemplo, dentro do relatório de gestão, eu já tenho possíveis entregas aqui, já são mais, já são 1, 2, 3, 4. Capítulo de gestão de pessoas elaborado, sessão do capítulo elaborado, reunião realizada, assessoramento realizado. Então, assim a gente vai construindo os nossos, dentro das entregas, as nossas atividades, os nossos processos e as nossas entregas. Então, esse é um exercício que a gente recomenda as pessoas fazerem. E aí você pode começar, e isso aqui passou por várias revisões, ele não nasceu assim, não. Entendeu? Ele não nasce pronto. A gente faz um primeiro rascunho, depois do primeiro rascunho a gente vai mudando, não existe, bota aqui, agora vamos padronizar toda entrega do tipo reunião, vai ser reunião realizada. Porque antes era reunião feita, reunião realizada, reunião... Entendeu? Aí vamos começar a organizar. Então, toda vez que a gente consegue se debruçar um pouco para olhar isso, a gente tenta dar uma melhorada. O plano de 2024, ele já ficou melhor que o plano de 2023, porque a gente está aprendendo, né? Mas vocês funcionaram bem em 2023? Porque vocês, assim, não sei se existe uma comissão central aí do PGD, imagino que sim. Então, vocês fizeram esse estudo por cada setor e depois unificaram num único setor para alimentar o sistema? É que a minha dúvida, assim, por exemplo, se eu começar a usar o Polari, eu posso usar as atividades, os processos que vocês registraram? Posso aproveitar? Não, né? Não, tem que alimentar do zero. Entenda assim, isso é específico de cada unidade. Sim, porque... Cada unidade faz o seu plano gerencial. Cada unidade diz quais são as atividades que fazem parte do meu processo de trabalho, e cada unidade vai estabelecer suas entregas. Existe um sonho de que lá na frente a gente tenha pernas, tanto da parte gerencial, né, que seria a Progesp, como da parte técnica, que seria a STI, para a gente pensar em padronizar entregas a nível institucional. Mas hoje é impossível, porque a gente não consegue dar conta. Então, como eu estou dizendo, a gente não tem uma equipe exclusiva PGD, entendeu? A nossa equipe, existe uma equipe que hoje na UFRN, dentro da Progesp, nós somos um time que trabalhamos em conjunto PGD. Mas existe o time que trabalha em conjunto auditoria, existe o time que trabalha em conjunto orçamento, e é o mesmo time. Aí a gente se divide. Eu e você tá nisso, eu e você tá naquilo, então, assim, a gente não consegue. Então, porque teria que pensar bem direitinho. Por exemplo, as áreas acadêmicas, elas são, assim, muito equivalentes em muitos aspectos. Então, a gente poderia pensar quadro de entregas por área, né? As pró-reitorias, elas têm umas atividades parecidas, mas já se divergem, por exemplo, das escolas, por exemplo. Nós temos escola agrícola, temos escola de música, temos escola de enfermagem, já tem um viés diferente do que a pró-reitoria. Então, é um sonho, viu, Paula? Mas a gente chega lá, viu? Só para consolidar o meu entendimento, então, por exemplo, se eu tenho um CRA, né, que é um registro acadêmico, né, uma coordenadoria de registro acadêmico, que não deixa de ser uma unidade executora, né?
Uhum. Ela tem na agrícola vai ter atividades e processos talvez distintos de uma diretoria que também tenha uma coordenadoria de registro acadêmico, porque eu não sei muito bem como que é a estrutura organizacional de vocês. Mas então cada um escreve o seu. Cada um escreve o seu. Cada um escreve o seu. E assim, hoje, o que a gente faz, assim, se vocês acessarem depois o site da Progesp, lá no site da gente, a gente colocou todas as reuniões que nós fizemos. Nós fazemos o fórum de gestores, então a gente chama todos os gestores para participarem, para tentar, digamos assim, compartilhar o conhecimento, difundir o que a gente sabe, tentar passar. E a gente se coloca aqui como parceiro no sentido de que a gente faz reuniões específicas, entendeu? Tanto fazemos atendimento, aí hoje eu vou atender a chefe do departamento de fisioterapia. Ela tá, como a gente faz um atendimento, hoje eu vou no centro de educação. Aí o centro reúne todo mundo, convida todo mundo do centro, aí a Progesp vai para lá com sua equipe, e a gente faz uma rodada para tentar tirar o máximo de dúvida, aí a gente vai tentando, enfim, tentando difundir esse conhecimento, tentando ensinar o máximo que a gente pode, para que as equipes, os gestores, os servidores possam, primeiro, se sentir seguro, tirar todas as suas dúvidas quanto à questão do processo, da mudança, é como eu coloquei lá no início, é uma mudança de cultura, né? E quando a gente fala de cultura, a gente fala de vários aspectos que mexem com isso. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais ferramentas a gente puder dispor, né? E assim, na medida do possível, tá junto deles, né? Tentando fazendo esse atendimento, aí a gente tá buscando isso. Tá, aproveitando, vocês têm, assim, uma orientação, uma instrução normativa que cada gestor de unidade executora é responsável pela alimentação do sistema? Vocês fizeram alguma coisa no sentido de padronizar? Quem é a responsabilidade? Sim, na nossa instrução normativa tem isso. Tá jóia, então. Tá bom? E o percentual, vocês colocaram também ou não? O percentual de envolvimento, sim. Sim. Okay. Tá bom? Vou dar uma olhada lá. Obrigada. Nada. Tereza? Oi, Thaís, eu de novo. Quando você fala do plano de atividades, né, do servidor, a gente pode ter poucas atividades, sendo atividades mais genéricas, e aí o servidor em si vai fazendo detalhamento? Isso é possível? Outra pergunta que eu vi no chat, eu não percebi, não identifiquei se ela foi respondida. Por exemplo, eu tenho férias agora no mês que vem. Eu vou registrar férias, ponto facultativo, também no SUSEP, porque aí seria uma entrega, só que na realidade eu não estou trabalhando, então eu gostaria que você tivesse possibilidade de esclarecer. Posso falar dessa questão das férias, Thaís? Pode sim. A gente está trabalhando nesse mês agora, a gente está STI, num aprimoramento no Polari, que ele vai buscar a questão das férias, afastamentos e ocorrências, né, do servidor, para que essas informações de ausências, né, em geral, sejam possíveis de serem visualizadas no Polari, e o sistema ele também reconheça essas ausências cadastradas para o futuro, né, para que não seja cobrada, por exemplo, não seja possível, por exemplo, que o servidor ele cadastre ali uma entrega para esse dia, né, que ele não está no presente, né, na instituição. Então, a gente está trabalhando já nessa implementação. Mas, assim, essa implementação só para quem tem o SIG ou para todas as instituições que não possuem o SIG? Seria parametrizado com o CIAP? Seria com o sistema de recursos humanos que é utilizado pela instituição. No caso, se for o CIAP, seria buscado do CIAP. Entendi. E, por exemplo, aqui a gente utiliza a atividade reunião. A gente não faz o detalhamento é o servidor que faz de acordo com a sua realidade. Então, análise de processos, a gente não se restringe a análise de processos no SEI. Análise de processos é geral, e aí o servidor vai lá, entra e faz o detalhamento. O Polari, ele permite que a gente continue trabalhando assim, de uma forma mais genérica, porque a gente, na realidade, enquanto gestora, eu sei quando o servidor está entregando ou não está. Eu não, como a Thaís falou, eu não preciso que essa pessoa, e nem eu,
crie por um período de 30 dias, como o plano ele tem que ser mensal, até por conta da homologação da frequência, seria a frequência do servidor, ele gaste metade do dia dele só registrando atividades. Então, para nós, a gente entende que na realidade da UFAM, quanto mais genérico for, e o servidor em si faz lá o detalhamento quando oportuno, seria mais factível na nossa realidade. Como é que vocês veem isso para vocês aí na UFRN? Você quer responder essa, Thaís? Então, na verdade, assim, é como eu já tinha colocado, né? No caso da realidade da UFRN, todas essas ausências, esses registros de ocorrência vão vir do nosso sistema, mas ela pode vir de outro sistema, como o Isaac falou, e aí ele já vai impedir, ele colocou férias, mas não vai ser só férias, né? A perspectiva é de que outras ausências também venham, afastamentos, licenças, tudo isso que vai estar previsto na legislação, né, que gera a ausência do servidor. Não é objeto... Diga, eu acho que a dúvida era mais em relação ao detalhamento da entrega, né, Tereza? Pronto, a questão do detalhamento da entrega, Tereza, eu tinha até colocado em outra fala que, assim, não existe a entrega certa e a entrega errada. Existe a entrega que faz sentido e é acordado dentro do setor, junto com o gestor e sua equipe. Então, assim, por isso que é tão importante, e a minha fala eu comecei muito colocando a importância dessa construção coletiva, de estabelecer isso de uma forma integrada com toda a equipe, porque se eu for cadastrar, toda vez que eu atender uma pessoa vai ser uma entrega, isso não está errado. Não está errado. Atendimento realizado, aí na observação, atendi professor João Carlos, é uma entrega. Ou eu posso colocar um atendimento de segunda a sexta, sem necessariamente eu estar tendo que dizer quem eu atendi. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, não existe o certo e o errado. Existe o que é acordado entre o gestor e seus, né, colaboradores e o que faz sentido dentro da realidade daquela unidade. Porque aqui, por exemplo, uma das ferramentas gerenciais que a gente usa é a própria agenda Google, onde a gente faz o acompanhamento ali, o servidor registra em blocos de atividades, em blocos de horário, aquilo que ele vai executar, e o gestor vai acompanhando. A gente utiliza o Keep, porque a UFAM paga esse sistema para a gente usar, né, o Google Workspace. E aí, como a gente fez o PDU agora da universidade, as unidades todas fizeram o PDU, quando a gente fala em plano gerencial, a minha intenção é essa vinculação da atividade da Tereza ao fazer lá do plano tático. E se fosse possível, como a gente conversou quando eu visitei o FRN, da gente ter o PDI também no Polar, aí seria um mundo perfeito. Né? Mas, assim, pelo que eu entendi das reuniões, a gente não precisa ter o PDI cadastrado, o PDU, o plano de desenvolvimento da unidade cadastrada, para desenvolver o plano gerencial, correto? Mas isso é possível. Não, e hoje está assim, tá bom? Porque a gente, quando vai cadastrar o nosso plano, a gente vincula ao PDI. Perfeito. O PDI hoje está lá. É como eu coloquei também, assim, né, no modelo que a UFRN entendeu que faria sentido para a UFRN, a gente tem, antes do gerencial, a gente tem o estratégico. E aí o estratégico já faz essa primeira vinculação com os planos institucionais, não só o PDI, como o plano de gestão, como as políticas, a gente vai fazendo toda essa vinculação, e depois o gerencial vai, baseado no estratégico, fazer esse recorte também, fazer essa vinculação. Dessa vez, o gerencial ele vai fazer a vinculação dentro dos processos de trabalho. Porque aí, lá na frente, quando a gente tiver relatórios mais complexos e robustos, que também é um sonho, o gestor vai poder dizer, beleza, no meu plano de gestão, no plano de desenvolvimento da UFRN, existe esse objetivo aqui. Eu queria saber quais são as unidades que se comprometeram com esse objetivo. Então, lá na frente, ele vai poder ver, mas ele vai poder avaliar, inclusive, a sua equipe, né, sua gestão, de como foi esse comprometimento dentro dos planos institucionais. Porque, no caso, o nosso plano gerencial seria o próprio plano de desenvolvimento da unidade. Então, seria o plano Progesp, só que dentro do plano Progesp tem a parte que é
do DDP, que é a grande maioria da política de desenvolvimento de pessoas, né, da política de gestão de pessoas da UFAM, e ali a gente conseguiria ter todas as vinculações e os desdobramentos. É isso que eu acho interessante no Polari. Né, mas obrigada, gente. Obrigada pelas contribuições. Marli, aliás, Marli, só um instante. Deixa eu responder uma pergunta aqui que eu me comprometi no chat. Deixa eu resgatar ela. Cimea Azevedo, ela está sem microfone. Gostaria de ouvir como funciona a funcionalidade percentual do envolvimento constante no plano gerencial do Polari. Essa atividade, essa funcionalidade, ela está dentro do plano individual, tá bom? Aí a gente vai ter um momento só para tratar do plano individual, mas eu vou te dizer como é que funciona basicamente. Lá no gerencial, meu gestor disse que eu estou implicada, por exemplo, em 5 processos, certo? No meu plano individual, isso ele disse lá no gerencial, ele colocou, sei lá, a unidade tem 7 processos, desses 7, 5 Thaís está vinculado, e ele disse quais eram. Quando eu for cadastrar o meu individual, essa informação já vem, dizendo, Thaís, você tem esses 5 processos de trabalho, qual vai ser o seu envolvimento nisso? Qual vai ser o seu esforço? 100% é da minha carga horária. Como é que eu vou me dedicar a esses processos? O meu gestor vai dizer, Thaís, vai dedicar igual a todos, né? Bote aí 20, 20, 20 e 20 para todo mundo. Não, Thaís, eu vou precisar que pelo seu perfil, eu vou querer que você se dedique mais a esse processo. Não coloque assim 40% para esse processo. Aí, e os outros? Eu fiz os outros, vá analisando como é que você mais se identifica, aí eu vou fazendo. Ou então ele pode estabelecer, ou a gente estabelece juntos, ou eu posso fazer uma proposta e levar para ele validar. Na prática, é assim que funciona. Mas é importante haver essa conversa para poder entender o que é que se espera do servidor. O gestor ele tem que dizer para o servidor o que é que se espera. Por exemplo, na minha equipe atual, eu sou assistente em administração, mas a gente tem engenheiro de produção, a gente tem 2 estatísticos, nós temos uma contadora. Então, assim, são, digamos assim, especialidades aparentemente diferentes, mas a gente se completa dentro de um contexto multidisciplinar que a Progesp requer. E aí, alguns profissionais se envolvem mais que outros pela sua competência, pelo seu conhecimento. Então, a gente tem uma gestão orçamentária que ela fica praticamente com a contadora, entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona esse percentual de envolvimento. Ok? Pronto, Marli, pode fazer a sua pergunta. Oi, boa tarde, viu? Obrigada, viu? Apesar de que eu acho que o Isaac já me respondeu aqui, né? Eu tinha perguntado se nesse sistema não vai ter uma avaliação por notas. Aí ele respondeu por homologação, mas ainda tem nessa esteira aí. Mas se o chefe vai lá e homologa, não é com nota, então, essa homologação, né? Não aplica nota, né? Tipo positivo ou um número, né? Não é nota. E se eu deixo de homologar, é assim que se registra que ele não entregou, entendeu? É isso? Ele não fez não está satisfeito, perdão, não é que não entregou, que é óbvio que se ele não fez o registro, ele não entregou, né? Então não tem o sentido do chefe homologar. Mas é no sentido, assim, dele não está satisfatório a entrega, entendeu? Porque às vezes o servidor, ele vai fazer a entrega, ele vai fazer o registro, mas a chefia avalia que aquilo não está satisfatório, não é aquilo que foi o combinado, entendeu? A entrega. Então, vamos dizer, a não homologação, não sei se é homologação, por isso que eu estou chamando de avaliação, porque a gente vem de um costume de avaliar, e aí se eu avaliei, atribuí uma nota X, tá ok. Aquela carga horária contabilizou, mas eu estou até entendendo que a noção desse sistema é outra, não é carga horária, não é registrar o horário que ele fez a entrega, né? Não é isso, né? Ali. Então é a entrega. Mas esse sistema, ele indica para a gente se a entrega foi satisfatória ou não, é isso. Pronto, vamos lá. Na parte de homologação, que a gente vai ter também uma conversa bem específica para falar sobre como se dá essa homologação, na verdade, a avaliação que é feita é uma avaliação mais geral, não é uma avaliação do nível da qualidade da entrega.
Mas a orientação que a gente dá sobre como fazer essa homologação é mais ou menos assim. As entregas que o servidor finalizou, você concorda? Você está de acordo com o que ele disse que fez? Aí, se eu disser tô, isso eu vou selecionar as entregas, tá? Aí, se ele disser tô, ele vai homologar daquele jeito. Todas essas aqui estão ok. Alguma dessas, ou não, Thaís, essa daqui, na verdade, ele finalizou, mas não foi exatamente o que eu esperava, não foi o que eu pedi. Ele pode ir lá, o gestor, e aprazar essa entrega. Ele pode mudar o prazo dela, para aumentar o prazo, e chamar o servidor, servidor, essa entrega aqui, na verdade, esse relatório não era bem isso que eu preciso de um relatório que tenha esses dados, eu preciso dessa tabela, eu preciso que... vou lhe dar mais um tempo para você poder me fazer essa entrega. Entendeu? Ou ele pode, digamos assim, ser mais radical e já ter dito, olha, na verdade, eu já tinha te dito que não, essa entrega eu preciso para hoje, você não conseguiu fazer, eu vou pedir para outra pessoa fazer e eu vou cancelar essa sua entrega. Tá entendendo? Então, eu não vou considerar ela porque eu não entendi que ela foi feita. Agora, demandou esforço? Demandou. Então, cadastro entrega tipo assim, em outro tipo de complexidade, outro tipo de entrega, que de repente, assim, porque de alguma forma ele se dedicou, né? Você, às vezes, por exemplo, nós temos um estatístico que trabalha com dados com facilidade, assim, maravilhosa. Aí, se vierem me pedir algum dado, eu vou fazer, mas com certeza não vai ser com a qualidade que ele vai fazer. Eu vou me dedicar, vou fazer um esforço, e meu gestor pode chegar e dizer, olha, Thaís, ok, você fez, mas eu vou pedir para a Walter fazer, porque eu preciso de tais informações, mas eu vou considerar porque você dedicou um esforço. Então, às vezes, no PGD vai acontecer muito assim, não vai existir eu não posso dizer que vai ser exatamente assim, porque tem muitos fatores que precisam ser avaliados para mim considerar ou não uma entrega. Ou cancelar uma entrega, ou atrasar uma entrega, ou reprogramar, ou passar essa entrega para outra pessoa, entendeu? Então, esse tipo de avaliação é necessário fazer. A questão da nota em si, isso vai acontecer, né, que vai poder, digamos assim, visualizar, né, a questão do desempenho do servidor. A gente está falando de programa de gestão de desempenho. Isso vai ser uma outra fase, que eu até tenho conversado aqui, que a gente começou a desenhar isso junto com a STI, que, inclusive, internamente na UFRN, mesmo quem não está no PGD vai ter que usar o Polari, porque a nossa avaliação de desempenho vai usar as entregas. Então, mesmo para aquelas unidades que não aderiram ao PGD, o gestor vai ter que fazer um plano gerencial, vai ter que fazer um individual, e o servidor, que continua batendo ponto porque ainda não está no PGD, vai ter que cadastrar entrega. Por quê? Porque a gente já está preparando o terreno para a nossa avaliação de desempenho, que vai fazer uso dessas informações. Mas aí é cena para os próximos capítulos, assim. Tá bom? Obrigada, viu? Respondido. Você até já respondeu a outra agora que eu ia te perguntar, que era isso. O sistema aí contemplaria o registro de parcial ou integral, mas você já respondeu. Pronto. Se então o futuro é interligado a desempenho, hoje ele ainda só faz o registro de teletrabalho mesmo, né? O remoto, por enquanto, a gente colocar entrega presencial. Né? Estamos na fase de captar as informações, de começar a usar, de mudança de cultura, mas, assim, preparando o terreno, porque a perspectiva é que a gente já possa, para a avaliação de 2025, já usar o que está no Polari, né? Então, as informações, as entregas, tudo isso vai ser utilizado. E é responsabilidade do gestor, uma vez por mês, homologar isso. Ele vai ter que validar o que foi feito e o que não foi feito, do mesmo jeito que ele fazia com a frequência. Ele vai ter que fazer no PGD. A ideia é essa, tá bom? Mais alguém? Acho que esgotaram, né, gente? Então, assim, deixa eu só ver se mais alguém aparece. Mas, assim, basicamente, a gente entrou um pouco no individual, falou um pouco de entrega, falou um pouco de homologação, mas é porque uma coisa vai puxando a outra, né? Mas, assim, a ideia é que a gente continue com essas rodadas de encontro. Quando esgotar o calendário que está previsto, a gente, possivelmente, havendo a necessidade, a gente faz outras rodadas, faz outro cronograma.
O próximo encontro vai ser quinta-feira, dia 18, está previsto um encontro de dúvidas técnicas, então, assim, falem com as equipes de vocês técnicas para estarem presentes, né? É uma oportunidade realmente de estar somando, estar dividindo, estar colaborando um com o outro. E aí, o próximo encontro gerencial será dia 25, está previsto para o dia 25 de abril. A gente tentou fixar sempre as quintas para ficar mais fácil de deixar padrão, assim, esses encontros, né? Então, assim, eu queria agradecer realmente a participação de vocês. Volto a colocar aqui todas a nossa equipe, né? Ela está dedicada a melhorar o Polari, tanto para o UFRN como para, né, com essa vista de pensar institucionalmente. Somos servidores públicos e estamos aqui para servir. Então, a troca é sempre muito rica, é muito gratificante para a gente. Aprendemos bastante também. E eu acho que é isso, é por esse caminho. A gente tem que se unir para poder avançar juntos. Teve uma pergunta aqui no chat sobre a IN, né? A avaliação dessas entregas já está de acordo com a IN? Não totalmente, porque a IN prevê também a questão de metas e tudo. Então, assim, a gente ainda estamos caminhando para chegar lá, né? O FORGEP solicitou uma prorrogação do prazo dessa IN, né, que está prevista agora para junho. O FORGEP solicitou aí uma prorrogação de 12 meses. Não recebemos resposta ainda, mas a gente segue tentando, porque a gente entende que tem uma instituição ainda que está precisando de um tempo maior para poder começar a usar o Polar e para poder estabelecer melhor essas questões internas e aí fazer o sistema e o programa de gestão de desempenho rodar totalmente. Então, seguimos à disposição lá no site do Polari, né? Tem a forma de vocês entrarem em contato com a gente. As equipes, elas estão defasadas, vocês entendem, porque eu sei que as de vocês também estão, mas na medida do possível a gente tenta atender com a maior brevidade possível. Nem sempre a gente consegue atender tão prontamente como a gente gostaria, porque a gente acaba sendo atropelada pela rotina, pelas outras demandas, mas assim, sempre que possível a gente vai estar atendendo, tá bom, gente? No tempo mais breve possível. Então, muito obrigada, desejo uma ótima tarde para vocês, boa sorte com tudo por aí, contem sempre com a gente, tá bom? Muito obrigada.